Pessoal, estamos começando aqui mais uma série, que vai ser uma série sobre JavaScript funcional. É muito fortemente baseado em função e coisas relacionadas à função. Eu espero que você já tenha um conhecimento prévio de JavaScript, mas caso você não tenha, coloca nos comentários que a gente pode criar uma série de vídeos também relacionado a JavaScript fundamental. Acho que a parte de fundamentos, né? A parte de fundamentos e tal. O que eu quero falar hoje é sobre dois conceitos. O primeiro vai ser o que é First Class Citizen, ou First Class Function. Tá. Beleza? Tá. Vai lá. Então, até onde eu entendo, First Class Citizen, ou então First Class Function, quando você tem esse conceito em uma linguagem, é quando essa linguagem trata uma função, né, essa estrutura chamada função, como qualquer outra variável, né? Então, isso significa que você pode atribuir uma função, né? O que você pode fazer com a variável? Você pode atribuir valores para essa variável, você pode passar essa variável como parâmetros para outra função, você pode, por exemplo, retornar, né, uma função pode retornar uma variável. Então, se uma linguagem suporta first class functions, né, ou então tem uma função como um cidadão de primeira linha, teoricamente ela também pode retornar uma função como um valor, né, como se fosse uma variável. Então, no meu entendimento, first class functions é isso aí. Exatamente. E você também tem um outro conceito que está ligado a esse, que é o conceito de higher order functions. Que é quando uma função recebe uma outra função como parâmetro e uma função retorna uma função como parâmetro. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Eu já coloquei aqui na tela, eu criei um repositório chamado JavaScript-funcional-YouTube. Eu não tenho esse repositório aqui. Eu vou criar ele agora. Eu vou fechar aqui o PowerShell. Vou abrir de novo. E vou entrar... Na verdade, eu vou criar uma pasta mkd chamada Git, que é como eu normalmente organizo os meus repositórios Git. Eu vou colocar aqui Git clone e esse repositório, ele vai clonar o repositório e agora eu vou entrar nele, JavaScript funcional, e nós vamos começar a mexer no Visual Studio Code. Eu só criei o repositório para eu não esquecer de comitar esses exemplos depois que terminar de gravar o vídeo. Então, se você está assistindo no YouTube, já está com o repositório atualizado lá. Perfeito. E os exemplos que a gente trabalhar aqui já vai estar lá no GitHub. Beleza? Uma perguntinha, Léo, só para ver se eu não sei se eu tirei essa da minha cabeça, né? Mas lembro quando eu li o livro do Clean Architecture, né? Ele fala bem no início sobre os paradigmas, né, de programação. E, se eu não me engano, o paradigma funcional foi, tipo, um dos primeiros, né? Tipo assim, foi... Assim, antes da orientação a objeto. Antes da orientação a objeto, Sim, né? Então, antigo. Então, tu teve, tipo, o quê? Teve estruturado, funcional e orientado a objeto, foi? Antes era não estruturado, né? Quando você tinha GoTo. Aí passou a ter o paradigma estruturado, né? Que foi quando o Dijkstra, que é um pesquisador na área de ciência da computação, ele fez um artigo né, dizendo como o GoTo era perigoso, harmful, né? Era prejudicial para as aplicações. E daí foi que começou a surgir a programação estruturada. E a programação funcional, ela tem uma base até mais antiga do que isso. Na época da guerra, quando o cara que inventou o computador lá foi o Alan Turing? Não. Alan Turing, lá na época do Alan Turing, exatamente. O Alan Turing ele criou uma máquina que resolvia qualquer tipo de problema. E nessa mesma época teve o matemático, não sei se foi o Turing, que na época desenvolveu toda essa parte da lógica do lambda cálculos e tal, que é a base da programação funcional. Né? O paradigma funcional surgiu depois, eu acho que na década de 50, mais ou menos 50, 60, né? E é um paradigma bem antigo. Ele não foi adotado desde o começo, porque o paradigma funcional ele trabalha muito com o conceito de imutabilidade. E naquela época tu tinha 500 mega, né? 500, sei lá, K, né? Sei lá, e a galera tava, meu Deus. Mas qual o problema de trabalhar com imutabilidade e com... Tu entende o problema nesse caso? Até onde eu entendo, tipo assim, é que você acaba tendo que criar, né? Na verdade, você acaba tendo essas variáveis, né? Esses lixos, né? Que vai ficando, né? Tipo, armazenados no sistema, né? Seria isso? É porque assim, quando você trabalha com variáveis e quando você trabalha principalmente com referência de memória, então a gente pode, inclusive, começar o exercício, não estava nem planejado, mas a gente pode falar um pouquinho sobre referência, né?
Então, tá aqui, referência. Porque isso aqui é um conceito extremamente importante, né? Então, por exemplo, quando eu crio uma variável A que recebe 3 e eu crio uma variável B que recebe o valor de A, o que é que vai acontecer se eu acrescentar a variável A e eu incrementar a variável A e decrementar a variável B? Bem, elas vão ter os seus valores independentes, né? Porque aí tu está fazendo uma passagem por valor, né? Não por referência. Nesse caso aqui, ele vai ter o valor 4 e 2, porque não há uma mesma referência, não há um compartilhamento de referência. E aí você pode perguntar, o que tem a ver isso com programação funcional? Vou já chegar nisso, Tudo, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho um objeto 1, né? E eu vou colocar aqui, por exemplo, o nome vai ser, sei lá, A, certo? Nome A, perfeito. E eu vou ter aqui um objeto 2 que vai receber uma referência de objeto 1, certo? O1. Legal. Nesse caso, se eu fizer o2.name e eu colocar, por exemplo, um valor B, o que é que vai acontecer se eu pedir para colocar o valor de o1.name? Ou, mais precisamente, se eu pedir para ele colocar dos dois, né? O1 e O2. É o O1 e O2. Nesse caso, os dois valores vão ter sido modificados. Por quê? Porque há um compartilhamento da referência. Qual é a vantagem de você compartilhar a referência? Reuso? Não, vai economizar memória. Então, reuso. Tu não precisa estar declarando mais variáveis, né? Pra tá, não é no sentido de reuso de memória. De memória, né? Exatamente. Não necessariamente de reuso de código. Não, de código né? não, reuso de memória. De você estar reusando o mesmo espaço de memória com várias referências ao mesmo tempo. Qual é a desvantagem? A desvantagem é que fica difícil de você saber exatamente quem foi que alterou, porque você vai passando uma referência, por exemplo, né? Vamos supor que eu crie aqui uma função, né? Então eu vou criar uma função, uma function, que recebe, vou chamar aqui a função de alterar, vou passar aqui um determinado obj. Tá. Não importa. Aqui dentro eu vou pegar esse obj.name e vou, por exemplo, colocar x. Tá. Beleza? Então, se depois disso eu chamar a função alterar e passar o objeto 2, e eu duplicar essa linha e mostrar depois de alterar, o que é que vai acontecer? Nesse caso, ele também vai mexer na referência. Então, eu mudei o valor aqui, né? Na verdade foi aqui, que eu mudei a primeira vez para B e as duas referências foram modificadas. E aqui, no alterar, eu passei o objeto e ele foi passado por referência. Dentro da função, eu mudei um objeto e gerou um efeito colateral. E aí, o que acontece é que, nesse cenário, quando você tem um ambiente de múltiplas threads, você começa a passar esses objetos para uma função, para outra, para outra, você não tem mais controle de quem está alterando aquele espaço de memória. E principalmente eu acho na época do C, né, tipo o boom dos ponteiros, né? Eu acho que ainda era mais complicado naquela época, que tu tinha que tipo estar gerenciando os ponteiros, estar matando ponteiros se não estivesse mais usando, né? Se não estivesse mais apontando para aquela memória e tudo mais, né? Eu fiz uma vez uma analogia que é mais ou menos o seguinte: tu tem um hostel com 10 quartos e todos os 10 quartos compartilham o mesmo banheiro. E tu tem um hotel que tem 10 quartos e cada quarto tem seu próprio banheiro. Qual é a chance do banheiro do hotel estar mais organizado do que o banheiro do hostel? Rapaz, a imagem que eu fiz agora aqui na minha cabeça, a do hotel. Aí vem um cara que comeu uma feijoada e usou o banheiro. Não, mas... Aí vem outro cara que gosta de tomar banho com o box aberto e melou o chão. Então, como há um compartilhamento, né, do mesmo... É banheiro de rodoviária, né? Estilo banheiro de rodoviária. Como é que é a cara aí? Então, como há um compartilhamento desse mesmo banheiro para 10 quartos diferentes, a chance de você ter problemas, tipo assim, 2 caras com dor de barriga correndo no corredor para tentar... Eu prefiro a analogia da referência da memória, mas eu entendi. Entendeu? Então, vai ter momentos que vai ter deadlock, alguém já vai estar dentro do banheiro e tal. Quando você trabalha gerando uma cópia do valor, você vai ter, digamos assim, uma vantagem maior, porque você vai trabalhar com uma cópia sua, mas, por outro lado, você duplicou algo na memória, ou triplicou algo na memória. Saquei. Então, quando você trabalha
com essa questão de imutabilidade, você trabalha com objetos que são imutáveis. Se você quer gerar uma mudança, você tem que evoluir o objeto. Então, por exemplo, vamos pegar esse mesmo exemplo aqui, eu vou duplicar isso aqui, vou chamar esse aqui de por valor, certo? A gente já está refatorando aqui, e eu vou chamar aqui por referência. O por valor, eu vou deixar esse primeiro exemplo do A e B, certo? E por referência, eu vou tirar esse exemplo aqui e vou deixar só o exemplo da referência. Tá. Legal. Eu vou colocar aqui por referência 1 e vou criar aqui um por referência 2, que vai ser um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, eu vou usar uma função do JavaScript. Primeiro que eu vou transformar isso aqui para constante, não tem problema, a gente não chegou a mudar a referência da variável em nenhum momento. Tá? Eu estou mudando o conteúdo da variável. Uma coisa é você ter uma constante, outra coisa é você ter os atributos dentro desse objeto constante. São duas coisas diferentes. E isso é uma pergunta que eu recebia pra caramba no curso de Web Moderno. O pessoal perguntando, né? Cara, mas como é que tu mudou a propriedade do objeto se o objeto está constante, né? Então era meio difícil a gente tentar explicar isso pro cara, né? Que por mais que o objeto esteja constante, as propriedades não precisam necessariamente, né? Tu tá fazendo uma mudança ali dentro da propriedade, não na referência do objeto, por assim dizer, né? Pois é. E aqui, imagine que você tem uma determinada área de memória. Tá. E aí você aloca uma constante, por exemplo, e você define que a constante vai ficar nessa área de memória aqui. Perfeito. Certo? E essa constante, ela vai ter, por exemplo, um determinado número. 0x123. Esse aqui é o endereço de memória. Perfeito. O que é constante? O que é constante, na verdade, é esse endereço de memória que não pode apontar para um outro espaço de memória. Perfeito. Quando eu crio let, vou criar aqui o O2 para ser let. Nesse caso, eu posso simplesmente colocar O2 recebe qualquer outro objeto, um objeto vazio. Ou seja, ele apontava para um endereço 123, agora aponta para um endereço 456, qualquer outro endereço, porque eu mudei a referência. Ou seja, essa variável que antes apontava para o mesmo objeto do O1, agora aponta para um objeto completamente diferente. Certo. Isso é uma coisa, né? E aqui eu só consigo fazer isso com o let, eu não consigo fazer isso com const. Mas o que está dentro do objeto, que é exatamente os vários atributos, né, que vai ter aqui dentro, certo? Esses atributos eu consigo modificar. Por que eu consigo modificar? Porque esses atributos aqui, né, estão dentro desse espaço de memória e o fato de eu ter criado uma constante garante que eu sempre vou usar esse endereço aqui, mas o que tem dentro pode ser modificado. Aí você pode perguntar, Léo, como é que a gente pode garantir que dentro do objeto eu tenho algo realmente constante? É usando o freeze. O freeze, exatamente. Então a gente tem aqui eu posso pegar esse objeto, aí nós temos aqui o object.freeze e aqui eu passo o meu objeto A com o nome A. Perfeito. Legal. Esse código vai executar? Vai. Mas ele não vai alterar em nenhum momento o valor da variável. Certo? E por mais que o O2 não tenha sido... eu só não estou satisfeito porque eu estou mudando no O1, no exercício 1 e era para mudar no exercício 2. Deixa eu copiar isso aqui para o exercício 2. Vou colocar aqui. Certo? E o começo do exercício está sendo aqui. Eu vou colocar isso aqui no exercício 1. Beleza. Referência 1 a gente já passou. Vou deixar aqui para depois. Perfeito. Vou colocar aqui. Primeiro foi o por valor. Por referência 1 e agora por referência 2. Legal. Tá. O mais legal é que, tipo assim, mesmo você mudando o valor da propriedade em O2, pelo fato da propriedade do O1 tá freezed, né? Tá congelada, ela tá constante, digamos assim, você não consegue alterar, né? Então, porque ainda é a mesma referência. Ainda é a mesma referência, o mesmo cara na memória. Legal, então, cara. o O1 e o O2 é o mesmo cara na memória. Então, nesse caso, nenhuma situação eu consegui alterar. Legal. Agora tem um objeto realmente constante, que é um dos princípios importantíssimos da programação funcional, trabalhar com objetos constantes. Aí você pergunta, legal, mas eu estou trabalhando com objetos que são constantes, como é que eu vou conseguir alterar? Como é que eu vou conseguir mexer neles? Você vai conseguir mexer neles no momento que você cria clones. Né? E uma forma de você criar clones em JavaScript é usando um operador que é o operador spread, ou operador rest, dependendo da situação. Então, eu posso pegar, por exemplo, todos os atributos. Quando você cria um objeto em JavaScript literal, você usa o par de chaves,
né? Isso é criando um objeto literal. Sim, sim. E aqui Adiciona você spread, coloca né? o nome do objeto, ele vai pegar todos os atributos desse objeto e vai jogar no objeto 2. Então, se tiver, além de nome, tiver, sei lá, idade, e aqui 13, por exemplo, ele vai pegar todos os atributos e colocar no objeto 2. Só que Perfeito. agora o objeto 2 ele está em outro local de memória. Então, para eu conseguir trabalhar nessa situação, eu não estou usando mais a mesma referência. Eu criei uma outra referência e estou trabalhando com ela. Mas ainda eu estou trabalhando com referência. Então, nesse caso, se eu executar aqui, você vai ver que passou a ser A e B, e A e X, porque são dois objetos na memória. Eu só modifiquei o objeto 2, né? É, só eu mudei o objeto B. Mas mesmo o objeto 2, né, na verdade. E o objeto 2, quando eu passei para a função alterar, ainda assim é uma referência. Sim, sim. Só que é uma outra referência agora. Já não está mais atrelado com A, porque a gente utilizou o operador REST, nesse caso, né, para poder fazer essa cópia. Né? A gente criou um objeto. Então, ao criar um objeto, já é uma referência diferente daquele do objeto 1, e a gente só copiou as propriedades do A para dentro daquele objeto. A gente não copiou a referência do objeto 1, a gente só copiou as propriedades. Exatamente. Então, o que é que acontece nesse caso, né? A gente tem aqui a memória, nós tínhamos um objeto A armazenado aqui. No momento que eu fiz o clone, esse objeto A vai ter uma série de atributos aqui, sei lá, 1, 2, 3 atributos. Então, lá, o que a gente vai fazer? Na hora que eu faço essa linha aqui, eu faço esse código aqui, eu estou pegando todos os atributos do objeto 1, estou criando um outro objeto em outro espaço da memória, em outro canto, e ele vai pegar esses atributos e jogar para cá. Atributo 1, sei lá, 1, 2, 3, certo? Então, esse objeto é uma cópia desse, mas com valores independentes. Na hora que eu referenciar o objeto A, ele vai referenciar aqui, e esse objeto está congelado, então nada vai ser mudado. Mesmo que eu tente mudar, ele não muda. E quando eu começar a referenciar outro objeto, eu estarei referenciando esse objeto, que seria o objeto B. Legal? Então, dois objetos diferentes da memória. Perfeito. Só que antes, quando eu estava trabalhando com referência, eu tinha apenas um único objeto instanciado. Agora, eu tenho dois objetos instanciados, ou seja, eu estou ocupando mais memória. Dois objetos, duas referências diferentes. Dois objetos, duas referências diferentes. Perfeito. O que é que acontece? Lá no passado, a gente tinha um mainframe com pouquíssimo espaço de memória e tal. Hoje a gente tem um celular, tá aqui ele, ó, vou botar aqui bem pertinho, tem mais memória do que tinha um mainframe na época passada. Então, hoje, você tem um poder de processamento muito grande, você tem memória, muita memória, e isso significa que você tem... você foca sim em desempenho, você foca sim em ter um código otimizado, mas você pode, por exemplo, ter um código mais seguro em detrimento de você ter um código extremamente otimizado. Porque trabalhar com referência acaba sendo mais rápido do que trabalhar com dados imutáveis. Porque para você mudar o dado, você tem que pegar o dado atual e evoluir o dado, gerando ele com outra versão. Inclusive, por exemplo, nesse caso aqui, ó, o que é que seria uma evolução? Eu poderia, por exemplo, pegar um objeto e alterar o nome. Vou colocar aqui, ó. Eu vou tirar essa parte aqui de alterar, vou tirar isso e vou focar só... Só trocar a câmera, né? Pra galera poder ver. Ah, sim, só trocar a câmera. Galera imaginando o código. Eu vou deixar assim bem simples, porque o que é que eu quero dizer com... Uma coisa é você ter a referência, outra coisa é você trabalhar com dados imutáveis, que é o caso aqui do O1. Como é que eu posso continuar trabalhando com dados imutáveis? É você, na hora de clonar, você vai ter algum momento da sua aplicação que você... Não, eu quero mudar o nome. Então, você tem o objeto O1, e aí você coloca vírgula, name, e agora o name passará a ser B, por exemplo. E esse objeto novo, ele pode, inclusive, ser um object.freeze. Ou seja, você não alterou diretamente um objeto, mas você se baseou em um objeto, mudou aquilo que você queria e você evoluiu para um outro objeto, que também é um objeto constante. Então, nesse caso... A gente meio que só sobrescreveu, né, a propriedade name, né? Agora, antes tinha a propriedade name que era freeze, né? E agora, para a gente poder manipular mais lá na frente, a gente só copiou o que já tinha e só sobrescreveu a propriedade freeze, né? Criando a nossa própria propriedade. E se eu tentar, nesse caso aqui, eu tentar, por exemplo, alterar o O1.name para colocar X e o O2.name para colocar X,
ainda assim a gente continuará tendo A e B, porque esses objetos são objetos imutáveis. E eles estão congelados, certo? Tanto a referência é imutável, como os valores internos do objeto são imutáveis. Então, aqui, o que a gente está fazendo nesse caso, a gente está evoluindo a informação, evoluindo o dado, tá? Enquanto, no exemplo passado, a gente não estava evoluindo. A gente estava alterando o dado porque todo mundo estava usando a mesma referência. Então... Isso naquela época era... Assim, o cara ia te chamar de louco, né? Se tu estivesse fazendo isso, né? Tanto é que a adoção do paradigma funcional teve uma adoção tardia, exatamente porque consumia mais memória, consumia mais processamento, porque para você clonar uma estrutura... e tal. E aí você tem que pensar o seguinte, em JavaScript você tem a possibilidade de trabalhar com dados mutáveis, com dados imutáveis, você tem a possibilidade de trabalhar com referência e você tem a possibilidade de trabalhar com referências imutáveis. E aí vai depender da necessidade, vai depender da situação. Ah, cara, eu tenho uma estrutura, um objeto muito grande e esse é um objeto que não faz sentido para cada mudança que eu faço. Eu mudo muito esse objeto e eu vou ficar sempre gerando um clone e isso vai acabar tendo um impacto negativo na minha aplicação. Então, é possível que você escolha, não, nesse caso eu vou trabalhar com um objeto mutável porque faz mais sentido nesse cenário. Então, vai depender da situação, vai depender do tipo de cenário que você está enfrentando. Mas quando você trabalha com dados constantes... né, você tem também uma série de vantagens, porque você altera apenas... Se você não altera o objeto, você pode gerar uma nova versão do objeto. E aí, em vez de você ter uma alteração que aconteceu de forma implícita, porque você passou uma referência lá para uma terceira, quarta função, e alguém foi lá e mudou. E você nem percebeu quem foi que mudou, quem foi que alterou esse dado aqui. Então, no caso, quando você trabalha evoluindo o dado e você retornando o dado, você precisa explicitamente pegar a nova versão para que você trabalhe com a versão alterada e não algo que acontece de forma implícita. Então, tem essa questão aí, entendeu? Saquei. É um negócio que era hardcore, né? Programar antigamente, justamente por conta desse negócio da memória, né? Tava até vendo um vídeo esses dias de um cara falando... Eu não sei se tu já teve um PlayStation 1? Quando tu tava na tua idade aí? Não, né? Não, comecei com 3. Ok. Assim, pra quem teve um PlayStation 1, aquele pronto, pega o Play 3, por exemplo. Quando você liga ele, não tem um sonzinho, né? Uma musiquinha, né? Então, aquela musiquinha, vamos supor que ela tinha uns 11 segundos, por exemplo, né? Que eu acho que é um tempo muito grande. Hoje em dia, quando o cara vai criar um PlayStation 3 daquele, o cara só bota o arquivo MP4 completo da música. 11 minutos, ou 11 segundos da música tocando, então ligou o Play 3 e tá lá. Então, o cara pode fazer isso porque ele tem espaço de memória. Antigamente, no Play 1, a memória era tão restrita, assim, tão pequenininha, que a música do Play 1, vamos supor que ela tem 11 segundos também, mas eles colocaram, tipo assim, 3 sons de, sei lá, 3 segundos cada um, então menos, e eles modulavam o som pra ficar, tipo assim, ou mais grave, ou mais agudo, ou então mais esticado. Via algoritmo, né? Via algoritmo, porque eles sabiam que se eles colocassem a música completa, não ia caber, velho. Então, tipo assim, o cara, tipo... Esse é um dos motivos, né, pelo qual a adoção da programação funcional não foi right away, né? Logo na sequência, exatamente porque não tinha memória e processamento suficiente. Hoje a gente tem, né? A gente até abusa, né? Hoje eu estava fazendo salvando os dados no Dropbox, aí tava lá 17 mil arquivos. Eu não tem 17 mil arquivos. Quando eu fui olhar, era o Node Modules. Tinha vários Node Modules lá dentro e mandando milhares de arquivos, eu comecei a deletar as pastas Node Modules para não subir. Então, eu acho que dá para a gente encerrar por aqui, né? A gente falou... É um dos princípios basilares, né? Não estava nem planejado ser esse princípio, né? Mas um dos princípios basilares é a imutabilidade. Perfeito. Então, não necessariamente para você usar princípios da programação funcional, você precisa ter um código imutável, mas uma linguagem puramente funcional trabalha com dados imutáveis. E você vai evoluindo o dado, né? E não alterando uma referência já existente. É como acontece no caso dos tipos básicos. Eu não falei sobre isso, mas nos tipos básicos da linguagem, né? Se eu vier aqui por valor e eu colocar number, colocar boolean, tipos básicos, você vai ver que eles todos vão se comportar com a atribuição, né? Que é exatamente essa atribuição aqui, ó. Quando você tem uma determinada variável atribuindo para outra, vai se comportar com a passagem por valor. Beleza? Então,
Eu acredito que seja isso para a nossa primeira aula aqui da série de JavaScript funcional. E só para deixar bem claro, por mais que tenha sido só um conceito, mais uma aula teórica, não sei o quê, tenha certeza que esse conceito ele é muito importante para o resto da série, tá? Então, para você não ficar... Mas por que ele fez isso? Por que ele não criou uma variável não? Isso é muito importante, e outra questão. É uma das questões importantes relacionadas aos paradigmas. A diferença entre os paradigmas está na relação que existe entre a funcionalidade, né, o seu algoritmo e os dados. Como o algoritmo lida com os dados, essa relação vai dizer que tipo de paradigma você está usando. Se você usa programação funcional, você tem a função que mexe nos dados, normalmente vai mexer em dados que são imutáveis. Se você tem um paradigma que é procedural, você vai trabalhar com dados mutáveis. E você vai trabalhar com dados globais que são compartilhados entre as funções e aquela loucura lá do paradigma procedural. Quando você trabalha na orientação a objeto, você tem o dado, passa a ser o foco. Sim, sim. E dentro do dado é que tem os algoritmos, as funções, né? Os métodos, né? Que a gente chama de função, dentro de um objeto chama de método. Então, a relação que existe entre dados e o algoritmo, a sua função, o seu procedimento, o método, é o que vai dizer qual é o tipo de paradigma que você está usando. É, meu amigo. E uma outra questão que é fundamental, que é divisor de água entre os paradigmas, é exatamente essa questão que a gente mencionou aqui, né? Referência versus valor. Sim. E você entender e trabalhar com dados imutáveis. É um conceito basilar, extremamente importante. Certamente. E você vai usar os outros conceitos associados com esse conceito de imutabilidade, mas nem sempre você precisa, no caso de JavaScript, que não é uma linguagem puramente funcional, né, você precisa trabalhar sempre com imutabilidade. Se você puder preferir a imutabilidade, trabalhar com constantes e tal, quanto mais imutável, melhor será, porque você pode compartilhar sem grandes problemas, sem grandes efeitos colaterais. Ah, garoto. Aí sim, viu? Tem gente que pensa que programar é só código e framework, mas não, viu, meu querido? É isso aqui também. Beleza, pessoal? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula 1. A gente vai gravar outras aulas aí na sequência. Eu vou comitar o código aqui para não esquecer. E a gente vai falar sobre muitas coisas legais relacionadas ao mundo do JavaScript, que vai ter assuntos básicos, vai ter assuntos um pouco mais intermediários e tal, mas vai ser muito legal porque dá para ter uma ideia de como um programador JavaScript pensa, né? E ele pensa muito fortemente baseado em função. E eu espero que vocês gostem. Pede aí o like pra galera e tal. Deixa aí. Na moral. A meta é quanto? Uns 5? 5 likes. 5 likes. É. Custa nada. Acho que a gente consegue. Então valeu pessoal. Obrigado aí e até o próximo vídeo da série de JavaScript funcional.